sei se já começou a gravar. Né? Então, acho que sim, né? Acho que a gente pode aparecer as permissões aqui para mim, mas, então, vamos começar aqui, vai aparecer algumas permissões ainda, mas deixa eu... Então, vamos... Ô, Júnior, primeiramente, eu gostaria de agradecer você, em nome aí da UESO, em nome da Naval, sua presença, né, a disposição e disponibilidade para você compartilhar o conhecimento conosco, tá? Obrigado. E sejam todos bem-vindos, e a gente vai começar aí a nossa palestra, procedimento de limpeza industrial utilizando a água da chuva em terminal portuário, né, com Júnior César Pereira. Né? O Júnior, ele é engenheiro de produção, mestre em ciência e tecnologia ambiental pela UESO, pós-graduado em engenharia de segurança pela Federal do Rio de Janeiro e pós-graduado em portos pela Federal do Maranhão. Né? Ele é analista de saúde, segurança e meio ambiente da Vale, atuante como responsável por fazer a gestão de saúde, segurança e meio ambiente nas operações de descarga e embarque de minério de ferro, nas unidades do Porto de Itaguaí, no município, no estado do Rio de Janeiro, e da Término, de Santa Cruz, também no estado do Rio de Janeiro. Ele é analista de meio ambiente dos portos da Vale, nos municípios de Mangaratiba e Itaguaí, no estado do Rio, com as atividades de monitoramento de qualidade de efluentes industriais e potabilidade de água, gestão de recursos hídricos e inspeção de controles ambientais em campo. Tá? Engenheiro de segurança do trabalho no terminal da Ilha Guaíba, Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Tá? Seja muito bem-vindo, o Júnior. Obrigado mais uma vez. E pode ficar com a palavra aí. Eu agradeço a presença de todos. Bacana. Obrigado, professor André. Até quero agradecer também o meu orientador, né, enquanto eu estava fazendo mestrado, o Carlos Vitor também, que formalizou esse convite, né. Eu preparei aqui a apresentação, até um pouco do que eu usei, né, quando foi minha defesa lá no mestrado, e esse trabalho, né, que culminou até num procedimento para captação de água de chuva, ele trata de uma rotina de gerenciamento, né. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, mas quero deixar algo bem light, bem, assim, se vocês quiserem, podem me perguntar. Tem um tempo, né, estipulado no finalzinho, mas fiquem à vontade, tá? Se quiserem depois, já anotar para a gente tirar as dúvidas, né? E se acaso o tempo extrapolar, vocês anotem depois o meu contato, que a gente continua conversando. O que eu puder aqui trazer, né, para vocês aqui de um trabalho que a gente fez lá no porto aqui de Itaguaí, tá? Então, vou começar aqui, né, falando um pouquinho, né, aqui que eu vou falar para vocês eu procurei deixar as informações bem objetivas, então a gente vai fazer uma breve introdução, o local onde eu implementei esse estudo, né, que foi um case, né, que deu muito certo, inclusive hoje a gente traz esse para um outro porto, né, também. A metodologia, alguns resultados, curiosidades, que eu acho que é interessante para a gente ter tipo, conseguir mensurar, né, como é que foi o trabalho e o encerramento. Então, a questão do consumo de água potável, a gente sabe que até aqui no Rio de Janeiro a gente consegue observar que já existem algumas regiões, né, que tem dificuldade de chegar à água, né, que fica com falta d'água. E na época, porque esse trabalho ele começou em 2018, pessoal, e na época a gente discutia, né, como que a gente podia otimizar o uso da água dentro de um porto, porque o terminal, né, um terminal portuário, no caso onde eu trabalho, é de movimentação de minério de ferro, né, como o professor apresentou, o processo para descarregar, para estocar e para embarcar o minério de ferro, ele exige o uso da água, né? A gente tem diversas iniciativas aí para reduzir o consumo da água, né? Alguns compromissos que a companhia já assumiu, né? E eles serão executados, mas até lá ainda a gente continua, né, consumindo bastante água potável, né? E começamos a trabalhar, né, diversas vezes em campo para ver o que a gente podia fazer para reduzir o consumo da água
potável, né? Num segundo momento, já está sendo discutido a redução do uso da água em si, que, né, que é o principal objetivo. Mas o que eu vou passar aqui para vocês foi justamente a troca do uso da água potável, que é aquela água tratada que a SEDAI entrega, que a gente estava utilizando ela para fazer limpeza de equipamento, né? Então foi esse trabalho, né, já diante desses cenários que a gente já presencia, tanto climático, né, ambientalmente, que a gente vê a necessidade, mas também de um compromisso, né? E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona, eu não sei se todos conhecem, o processo da mineração, desde lá da mina até chegar aqui no porto, né? Então, no primeiro momento, né, o minério ele é extraído, né, das minas, né, das cavas, né, e ele é levado para um equipamento que se chama britador. Esse britador ele tem a função justamente de pegar aquele minério e quebrar em partes menores, né, fazendo aqui um resumo bem específico desse processo, mas é quebrar ele em partes menores para de fato ele cair depois num outro processo, numa correia transportadora, né. Daí ele é levado para uma usina que chama usina de beneficiamento, onde vai ser feito a separação do minério de ferro, daquela parte de terra, né, que não interessa para o processo, né, então é feita essa separação, né, a gente tem um dos equipamentos que tem lá, tem a gente chama de espessador, né. Em seguida, as empilhadeiras, né, que a gente chama os equipamentos que empilha esse minério, né, e recupera também, né, essas pilhas podem atingir a altura até de 18 metros, tá, de altura, é algo muito grande, né, assim, da quantidade de material que se consegue estocar. Depois dele empilhado, né, vem os equipamentos que basicamente é a mesma coisa. Aqui tem a empilhadeira, né, que foi uma ilustração aqui, e tem a recuperadora, né, que ela vem aqui para pegar o minério para ele voltar de novo para a correia transportadora. Quando ele vai retornando, ele vai cair aqui nos vagões. Esses vagões eles saem lá da mina e trazem aqui para o porto numa viagem mais ou menos de 12 horas. Chegando aqui, ele é descarregado, né? A gente chama no equipamento que chama virador de vagões, né? E após ele ser descarregado, ele volta para um processo parecido como se tem lá na mina, né? Que ele vai para o pátio de estocagem, né? Vem depois uma outra máquina aqui no nosso porto. É a mesma máquina que empilha e recupera, ela tem essa função, né? E daí ela leva para o navio, né? Que a gente pode chegar até 400 mil toneladas. Nos portos do Rio aqui, nós não temos o calado suficiente, que é profundidade, né, para receber navios desse porte, né. Então, os navios que a gente recebe aqui é de 180 mil, 200 mil toneladas, tá? Esses são os navios que a gente costuma aqui receber e embarcar. Aqui é o porto que que eu estava falando para vocês. Essa aqui é uma empilhadeira que nós temos lá, né, recuperadora, que é o equipamento que eu acabei de falar para vocês. E aqui é o virador de vagões, ó. Como é que ele funciona, né? Os trens, os vagões vão chegando e vão sendo descarregados, né? Esse aqui é o porto, esse terminal fica dentro do porto de Itaguaí, tá? E aqui como é que funciona um pouco do fluxo, né, desse porto. Aqui tem o trem que chega aqui no terminal. Em seguida, eu tenho a opção, né, de empilhar esse material aqui, que a gente chama esse espaço que a gente tem aqui, chama um pátio de estocagem, né? Então, eu posso empilhar, depende muito da programação também, porque eu tenho a oportunidade, é só ajustar os equipamentos e eu consigo fazer, por exemplo, um embarque direto, né? Eu preciso, se dependendo da programação, da qualidade do minério que está chegando, é a que foi requisitada pelo cliente, eu posso pegar daqui e já embarcar direto, tá? Mas hoje, por questões muito de qualidade, a gente tem estocado e depois recuperado e mandado pro navio, né? Embarcando ele. A metodologia que a gente utilizou aqui, né? Então, em 2018, né, nesse porto, né, a gente consumiu 43.184 metros cúbicos de água, né, para fazer atividades desde consumo humano, mas também boa parte para consumo, para
industrial, operacional, né, o que totalizou uma conta de água no ano de R$ 834 mil, né? Então, o custo também nos ajudou, além de todas as questões que nós gostaríamos de fazer naquela época, né, quando então a gente ainda estava imaginando como que seria essa ideia de parar de consumir água potável e captar água de chuva, né? Então, tudo isso a gente levantou, né? E uma das questões é uma conta dessa aí, ó, de no ano a gente pagar R$ 834 mil. Então, como é que funcionava, né? Então, assim, a gente tem lá o reservatório, a SEDAI, ela fornece a água, tem aqui a caixa d'água principal do porto e ela é enviada pro, pro porto inteiro, né? E tem a questão da água de chuva que eu vou trazer mais para vocês como é que funciona, né, nos próximos slides. Esses são os tanques de sedimentação. Para quem não conhece tanques de sedimentação, são tanques escavados, né, abertos, que recebem, através do sistema de drenagem do pátio, ele recebe essa água que é acumulada, né, e ela ali a gente tinha alguns lançamentos, né, aqui tem até um mangue, que depois ele é lançado aqui, ó, no mar, né, mas que nós fechamos esses pontos de lançamento justamente para conseguir captar mais água de chuva ainda, né? Porque ela chegava e ia saindo, né? Ela tinha um tempo de decantação para não ter contaminantes, né? Inicialmente a gente até identificou uns desvios também nos monitoramentos, que isso é feito para cumprir a própria legislação ambiental, né? Mas avaliamos o quê, né? Que a ideia de fechar esses tanques era justamente para conter a água aí, e aí a gente conseguir fazer o uso dela para fazer as limpezas industriais. Então, esse aqui são algumas fotos dos tanques de sedimentação, né? Esse aqui, só o único que ainda não é concretado. Na verdade, ele só tem o fundo concretado, mas a lateral dele não é concretada. Mas os demais, né, são concretados, né? E aí isso garante que a gente tenha água por mais tempo, né, de uso. Para vocês terem ideia, a gente ficou no monitoramento que a gente fez um acompanhamento, né? Nós ficamos 2 meses, né, usando água todo dia só desses tanques, né? Nenhuma água do sistema de captação da própria SEDAI, né? Justamente só porque a gente conseguiu, e foram 2 meses que não choveu praticamente nada, né? Então, quando vai chovendo, esses tanques são abastecidos e isso dá sustentabilidade para a gente continuar fazendo uso aí da água de chuva, né? Aqui começa uma das etapas também, que existia até então os tanques. Os tanques eles já existiam quando a gente começou os trabalhos, mas eles não eram interligados, né? E para a gente conseguir instalar uma bomba na época, uma bomba que fizesse a sucção, né, dessa água para o caminhão pipa, né, e esse caminhão pipa fazer as atividades, a gente precisava de interligar esses tanques, porque em alguns locais não era possível que esse caminhão acessasse ou que a bomba que ele tem também fizesse o bombeamento, a captação daquela água daquele tanque. Então nós fizemos uma interligação, algumas obras pequenas, né, na época, não foi nada muito grande, mas conseguimos interligar todos os tanques, né, do porto, né, e aí trazendo para um tanque que é maior, né, ele tem mais capacidade de receber a água que é toda, né, captada. Então, aqui eu tenho um tanque na área norte, outro na área sul, e esses tanques a gente conseguiu conectá-los, né, aqui vem através de uma canaleta, e aqui tem uma tubulação que traz para cá, e aqui são os caminhões onde eles chegam e fazem o abastecimento dessa água, né. Antes de dar continuidade no processo de como que foi, né, esses resultados, aqui tem só um plano, né, de monitoramento, né, que é definido lá tanto pela NT 202, né, quanto a CONAMA 430, que define parâmetros, né, de como que podem os efluentes, depois deles tratados, né, como que eles podem ser lançados, né, ou seja, devolvidos lá para o meio ambiente, né, lançando no mangue ou diretamente, por exemplo, no mar. Então, aqui existem os parâmetros que a gente observava também, nós fizemos essa avaliação se uma análise de laboratório para verificar se o
o efluente ele poderia ser também reutilizado, né, e não vimos nenhum problema com isso, tá? E depois ele só tinha algumas questões de cor, né? Mas a cor depois de um período de decantação, ela ficava atendendo lá o que estabelece a legislação. E para isso também, um outro tópico que a gente avaliou foi se naquela região que a gente queria desenvolver o estudo se chovia bastante, né? Porque senão também não ia valer a pena a gente fazer um trabalho todo de interligar os tanques, de começar a estruturar veículos, né, equipamentos para fazer a limpeza, se não chovesse. Então a gente fez um monitoramento. Nós temos uma estação, né, de monitoramento da qualidade do ar e também de meteorologia, e através do equipamento que a gente faz a captação de chuva, né, que conseguimos medir aqui a quantidade, né, de chuva que foi registrada naquele ano, né? Então só tivemos aqui 2 meses que não conseguimos registrar, não teve basicamente chuva, mas os demais meses, por mais que sejam alguns meses com mais intensidade da precipitação, né, em milímetros de chuva, outros menos, mas tivemos aí uma sustentabilidade, né, na quantidade de chuva lá naquela região. E daí a gente começa a ver, então, como é que nós fizemos, né? Nós interligamos esses tanques, né? E aí começamos a fechar todos os registros onde tinha lá a chegada da água potável que é fornecida pela SEDAI, e começamos a fazer o uso, né, de fato, da água de chuva, né? Então, o acompanhamento, a gente fez esse acompanhamento durante um ano, que foi o ano de 2019, a gente ficou o ano inteiro fazendo acompanhamento diário, né, via os principais desvios, né, e aí a gente começa a partir para a parte dos resultados. Não sei se você se lembra que eu mostrei para vocês um tópico de parâmetros para lançamento, né? Então, criamos nesse período um fluxo para, por exemplo, quando tivesse algum desvio no parâmetro do lançamento, né? Fechamos algumas saídas, foram 2 saídas que foram fechadas, mas continuou aberto, por causa da questão da localização desse tanque, que é um mais próximo do pier. Então, criamos um fluxo, né? Foi criado um fluxo. Esse fluxo ele serve para tratar os desvios, né? Justamente para evitar que desvios, né, ou seja, contaminação, né, sendo jogado no mar de forma incorreta. Tá? Então, isso foi feito lá em 2019. E aqui tem a captação do ano de 2019 toda de água, né? Ou seja, saímos daquele patamar lá de 43, né, mil metros cúbicos para 28.310 metros cúbicos de água, né? Então, teve uma redução drástica aí. E aí, quando chega no final do ano, a gente faz aquela avaliação, né? Ou seja, a conta de água, né, saiu lá de 800 mil reais, né, o valor arredondado, para 197 mil reais. Né? Então, assim, foi uma economia com uma ação de quê? Da gente começar a fazer a captação da água de chuva, de interligar os tanques, né? E estabelecer uma rotina de acompanhamento de tudo, como que tem que ser feita essa essa coleta da água de chuva, né? De monitorar a qualidade dessa água para ver se não teria nenhum problema, né? E do acompanhamento justamente dessa conexão de um tanque para o outro. E aí começamos a estabelecer até um indicador, né? Eu estou usando, né, assim, começamos, né, porque esse trabalho, como eu disse lá no início, nós fizemos, né, em conjunto. Eu comecei a liderar a equipe, mas tinha uma equipe tanto da área administrativa quanto da equipe operacional para que todo esse trabalho, né, pudesse ser realizado, né? Então, criamos um indicador que fosse da seguinte forma, né? O consumo da água, né, que a gente chama potável, que aí ela está intitulada como água nova, dividido pela produção em toneladas, né? Porque aí eu consigo medir que a cada tonelada produzida eu uso tanto X metros cúbicos de água, né? Isso me permite a controlar bem como que eu estou consumindo a água, né? Então a gente começou a medir, né? Ou seja, no ano a gente conseguia ver lá que ao longo dos meses, né, fechamos 0,75 metros cúbicos de água por tonelada embarcada, ou seja,
a cada tonelada embarcada, eu consumia 0,75 metros cúbicos de água, né? E isso começamos a atrelar, ou seja, quanto mais eu produzir, mais eu consumo água. Como que eu posso mais produzir e consumir menos água, né? Então, foi um trabalho que a gente fez, ou seja, esse já aqui já é o 0,75 que eu acabei de mostrar para vocês. Já é o que a gente conseguiu reduzir, né? Ficávamos na escala de 0,89 para aquele valor grande lá, né, que eu mostrei para vocês no início, saltando de 2018 para 2019 para 0,75 metros cúbicos de água. Né? Parece pequeno, mas essa diferença aqui, né, é a quantidade de água que a gente conseguiu evitar de consumir da torneira, né, que a própria SEDAI fornece, para consumir a água captada da chuva. Aqui no fundo tem até uma foto de quando a gente faz a aspersão das pilhas de minério, né, a gente acaba utilizando essa água. Essa aqui é a água de chuva que estava sendo utilizada juntamente com polímero, né, para justamente não ter emissão de particulado dessas pilhas, tá? Aqui mais algumas fotos, né, como é que a gente faz lá, né, no Porto, a aspersão das pilhas, a aspersão de vias, tá vendo? Como elas ainda não são pavimentadas, então é preciso que a gente faça diversas vezes na semana essa umectação para não ter particulado suspenso, né, não ter poeira, né, no Porto. E também para fazer as limpezas industriais, como eu já disse para vocês. Aqui também ele está fazendo a aplicação de um polímero, né, justamente para não ter o particulado. E trago para vocês aqui algumas curiosidades, né, dessa diferença, né, de quanto que a gente consumia. Um dia de operação, um dia que a gente opera, é igual a 4 meses de consumo de água numa casa com 4 pessoas, né? Ou seja, nesse porto, né, no Porto de Itaguaí, nesse terminal, porque o Porto de Itaguaí tem várias empresas, mas nesse terminal, em 2019, a média diária era de 91,52 metros cúbicos de água. Então, um dia que a gente operava era igual a 4 meses, o consumo de uma casa com 4 pessoas, né? Então, dá para a gente ver a quantidade de água que era consumida, que foi consumida, né? Em 2019, também nós reutilizamos o equivalente a 13 piscinas olímpicas, né? E uma piscina olímpica tem 2.500 metros cúbicos de água, né, armazenada nela. Então, também é um outro exemplo que eu quis trazer aqui para vocês. Nesse mesmo ano de 2019, a gente captou um volume de água de chuva equivalente a 1.965 caminhões-pipas, né? Cada caminhão que nós trabalhamos lá, ele tem 17 metros cúbicos de água, tá? Então, quando a gente fez, né, que era feito um cheque diariamente, justamente para acompanhar esse volume de água que estava sendo captada, né? E quando chegamos no final do ano, né, foi levantado também que foram um total de 1.965 aí metros, perdão, 1.965 caminhões pipas aí que foram economizados, né, com a água de chuva, né. E aí eu passo mais para a parte de encerramento. Eu quis trazer algo aqui bem mais resumido para vocês, né? O trabalho ele tem muito mais acompanhamentos, mas eu quis mostrar justamente como que essa técnica de captar água de chuva e deixar de usar uma água que é potável, que é tratada, né? Para que a gente pudesse ser mais sustentáveis, ser mais efetivos, porque muitas das vezes também a água da SEDAI ela acabava faltando, né? E aí a gente acabava tendo problemas operacionais. Então foi diversos problemas, né, desvios que a gente foi levantando para a gente chegar nessa solução que a gente trouxe, né, e tivemos o 2020 sendo utilizado. Esse ano a gente continua fazendo essa captação de água de chuva. Aí, professor, queria deixar aberto aí para as perguntas da turma. Muito obrigado, Júnior, pela sua palestra. Tá? E vamos ver aqui, acompanhar no chat, se a gente tem algumas perguntas, né? Tem melhoria contínua. A gente tem aqui uma pergunta da Juliane. Em 2020, teve uma melhoria contínua na evolução de 2018, 19 e 20? Muito interessante essa pergunta, né? Melhoria contínua, sobre essa melhoria contínua.
Tivemos. Em 2020, Juliana, né? Juliana, em 2020 nós continuamos Isso. com praticamente o mesmo valor que foi realizado em 2019, tendo em vista a pandemia, porque com a pandemia a gente teve redução da oferta de minério no porto, né? Com a redução da oferta de minério do porto, acabou que a gente limpou menos. Tá? E aí essa economia ela acabou sendo ficando praticamente ali, não teve diferença quase nenhuma, foi muito pouca coisa para baixo, mas ela ficou linear ali o que foi praticado em 2019. E aí, gente, mais alguma pergunta? Então, eu vou fazer uma pergunta, então. Pode fazer. É muito curioso ver esses sistemas de captação de água de chuva, né? Uhum. Geralmente a gente vê esse sistema de captação com telhado, né? E ali dá para perceber que vocês têm uma área aberta, né? Capta Isso. diretamente a chuva sem nenhuma ajuda, vamos dizer assim, de um telhado. Tem algum projeto de vocês captarem alguma área telhada lá que tenha telha, de vocês captarem também esta água? Tem sim. Na verdade, a oficina de equipamentos móveis, ela já tem a estrutura dela. A gente chama lá que a gente tem as instalações que ela tem, ela atinge uma nota, a gente dá um selo verde, né? Que é chamado o programa do selo verde. E a gente tem algumas Uhum, instalações que são certificadas com o selo verde. Por exemplo, a oficina de de equipamentos móveis, por exemplo, equipamentos pesados, né? Trator, caminhões. Essa a gente conseguiu instalar uma calha para captar a água do telhado e ela mesmo já tem um reservatório que faz a limpeza desses equipamentos. Então, essa oficina já foi certificada. Tivemos também o prédio administrativo que também passou por isso, e aí essa água é destinada para um dos tanques de sedimentação. A quantidade ali é pouco porque o prédio não é tão grande assim, né? Mas ela acaba uhum. caindo, direcionando lá para um daqueles tanques de sedimentação. Sempre ajuda, né? Sempre ajuda. Sei. O Gleiton tem aqui, se é possível, descarte após alguns ciclos de reuso interno. Como seria o tratamento dessa água residual? É o Cleiton que fez essa pergunta? Gleiton Isaac. Cleiton. Então, como é que funciona esse descarte? Para esses tanques que nós temos com lançamento, na verdade, nós temos três tanques, né, que faziam o lançamento de água direto no mar. Depois de um processo de tratamento, ele já lança direto no mar. Dois tanques, nós fechamos a comunicação dele para o mar. Inclusive, foi até homologado com o órgão ambiental, então não tem mais hoje essa chance da gente abrir novamente, porque eles já foram fechados e fica lá embaixo, né? Para fazer essa abertura desses tanques hoje, seria necessário pedir uma nova autorização para o órgão ambiental para fazer a liberação desse efluente novamente no mar. Então, fechamos essa abertura, né? E aí essa água ela fica dentro do porto, né? Ou seja, ela vai ficar ali sendo transmitida de um tanque para o outro até que a gente faça a captação dela e faça o uso, né? Então ela fica naquele ciclo ali. É utilizada, cai, uma parte evapora, outra parte ela cai nas canaletas e vai para um outro tanque, né? E assim por diante. Já um tanque que fica lá próximo ao pier, que é um tanque pequeno, ele existe monitoramento, um monitoramento com uma empresa terceira, não pode ser a gente não pode fazer o monitoramento e certificar esses resultados, né? Então tem um laboratório que é credenciado ao INEA, e lá é feito um monitoramento semanal, ou seja, a água se porventura ela não for utilizada e ela chegar a atingir um nível que tem da tubulação e cai, tem uma sonda lá que monitora e tem um laboratório que vai lá semanalmente para monitorar essa água. Né? E daí esse resultado ele é tanto comunicado direto para o órgão ambiental, quanto a gente recebe esses resultados. Daí é feito, se houver desvios, né, é feito todo um processo de tratamento, tem um fluxo todo estruturado internamente para justamente estar preparado em caso dos desvios que possam vir a ocorrer. Mas isso é muito difícil, porque esse tanque, como ele tem um sistema de bombeamento, ele joga para uma caixa que tem em cima,
e aí fica nesse ciclo. Agora, quando chove muito, é que a gente tem registros da água atingir um limite e sair pelo mar, né? E aí a gente tem uma sonda que monitora até a quantidade de água que está saindo, mas também a gente monitora a qualidade dela.